Boa noite, meus seguidores. Dentro em breve estaremos começando a nossa 17ª live. Esse nosso compromisso de toda a terça-feira, 21 horas Mato Grosso, 20 horas Brasília, aqui no seu Instagram. Por algum motivo, o Instagram não está querendo abrir aqui no computador. Uma pena, né? Resolvemos. Eu sempre prefiro o Instagram no notebook, que nos possibilita melhorar essa relação, tá recebendo as informações, vocês encaminham. Silvio, muito obrigado pela presença. Célia, muito obrigado pela presença. Estamos tentando fazer adicionar, mas por algum motivo realmente o Instagram só diz que a página não foi encontrada. Que interessante. Bom, mas não tem problema. A gente vai estar buscando colocar aí os links que porventura não apareceram. Não entendi o que está vendo aqui no meu Instagram. Vai saber, eu estou caindo no buraco negro lá do Instagram. Enfim, ele está muito estranho, esse Instagram meu. A gente não consegue muitas vezes o contato esperado. Muito estranho. Mas enfim, sem mais delongas, vamos dar início à nossa 17ª live, agradecendo a presença de todos, já vem disponibilizando esse momento de suas vidas, né? Terça-feira, para a gente ter esse bate-papo, em que eu procuro demonstrar o que eu chamo de parte científica da hipnose, de um instrumento que utilizamos, um equipamento não invasivo, que nos possibilita, então, estar ali acompanhando a evolução do nosso paciente, agregando o mesmo às sessões de hipnose. Né? A hipnose, per si, ela consegue trabalhar traumas, ressignificar dores. Boa noite, doutora Maria Cristina, minha esposa, obrigado pela presença. Como eu estava falando, a hipnose ela consegue ressignificar traumas, né? Dessensibilizar essas dores. É possível fazer isso. E o biofeedback, ele consegue atuar psicofisiologicamente, através do controle da respiração ressonante, no mesmo local de impacto dessa dor, desse trauma que está guardado aqui, que é lá na amígdala, né? Lá no sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, o que nós objetivamos com isso? Dessensibilizar o trauma com a hipnose nos casos de trauma. Melhorar
qualidade de vida utilizando um biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca. Agregando os dois, é possível vislumbrar em tela, ficar gravado em tela, é impresso, isso é entregue ao paciente, se aquele trauma realmente foi dessensibilizado, ele não está mais lá na vida daquela pessoa. Então isso acredito eu que seja um diferencial do trabalho, que não será apenas a indução, a vontade do hipnoterapeuta de ajudar o paciente, é a própria vontade do paciente de, uma vez estabelecido um bom rapport, não querer magoar o hipnoterapeuta. Olha, eu continuo com o mesmo problema, mas eu vou dizer para o hipnoterapeuta, meu terapeuta, que eu estou bem, né, para que ele fique também feliz com os seus resultados. O biofeedback nos dá isso. E nos casos que não têm origem de trauma e que se utiliza de forma complementar, integrativa, o tratamento que tem que ser feito por profissional da área de saúde, médico, de transtornos, de distúrbios, que envolve aplicação de medicação, de forma complementar e integrativa. O biofeedback pode ser utilizado numa gama de situações que a gente vem ao longo desses meses, já aqui das outras 16 lives, apresentando casos concretos. Tem outros, né, artigos que versam além da experiência clínica nossa. Muito bem? Então, novamente, muito obrigado pela presença. Faço o pedido, entre no YouTube, vou deixar o link do YouTube na nossa apresentação, aqui vai estar em algum lugar o link do YouTube. Entrem lá no YouTube, sigam, vejam as nossas lives, é importante, comentem, né? Só seguir é muito importante, mas dê um like, um dislike, é importante para o algoritmo do YouTube saber que esse produto está sendo feito, que está sendo entregue, e a gente faz isso com muito carinho para todos vocês, que possa ter um público maior, seja alcançado um público maior. Comente, tire dúvidas, faça perguntas, eu vou responder a todas com a maior tranquilidade. Digam, informe seus contatos, que toda terça-feira, 21 horas, horário Brasília, 20 horas, horário Mato Grosso, aqui de Cuiabá, nós vamos estar falando sobre hipnose com vocês. Hipnose com evidência científica. Ok? E o que nós trabalhamos para a nossa 17ª live, nós vamos estar falando sobre coerência cardíaca e transtorno de estresse pós-traumático em veteranos de combate. Muito obrigado pela presença, Maria Elise, minha filha. Cuida aqui dos algoritmos nossos e das minhas publicações. Como eu falei, nossa 17ª live vai estar trabalhando coerência cardíaca e transtorno de estresse pós-traumático em veteranos de combate. O artigo versa como um biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca pode ser utilizado para mitigação de duas variáveis, tá? Que se apresentam no TEPT. O primeiro é melhorar a variabilidade, isso é um indicador, né, uma variável, e a outra é o déficit do processamento de informação, né, que é nada mais do que atenção e memória imediata. São duas situações. O biofeedback pode trabalhar. A próxima, e vamos também estar falando, não no artigo, o artigo versa sobre essas duas variáveis, de como nós conseguimos estar dessensibilizando isso em termos de hipnose. Agregando-se as duas, nós poderemos estar obtendo resultados bem importantes. Mas por que estou falando nisso? Eu já fiz algumas postagens alguns meses atrás sobre essa situação,
sobre transtorno de estresse pós-traumático, sobre alguns sintomas de uma síndrome que foi detectada em operadores de operações especiais americanos, uma coisa muito nova, mas principalmente por um dever pessoal que possuo. Não sei se todos aqui sabem, mas lógico, os meus seguidores aqui do Instagram já devem ter visto algumas postagens. Eu sou militar estadual da reserva e fui militar federal, depois me transferi para o estado, no estado de Mato Grosso. E vimos, ao longo desses 30 anos de atividade, uma série de situações preocupantes. E quando se inicia na hipnose, no tratamento, nas terapias, na hipnoterapia especificamente, é indicado por todos os professores nos cursos que aqueles alunos que estão ali aprendendo as técnicas, que possam estar ajudando pessoas, que ao separar o seu nicho, já que hipnose pode ser aplicada em diversas situações, como eu já falei, só em clínica, nós possuímos um cabedal de mais de 89 atividades, 10 protocolos complexos, e 89 protocolos de sugestão direta, já de alguma forma aplicados por nós, em casos diferentes. Então, a hipnose, ela consegue isso. Mas quando a gente está se lançando no mercado, é importante a especialização, a escolha de um nicho, um público específico. No nosso caso, estamos trabalhando com traumas, ansiedade, depressão, obesidade, que é o emagrecimento, hoje Dia Internacional de Combate à Obesidade, importante, não tem nada de normal, viu? A pessoa aceitar o seu biotipo, se auto-aceitar, independente se está magrinho, se está gordinho, passa obrigatoriamente pelos cuidados. Não é gordofobia, obesidade é doença. Causa uma série de transtornos que pode levar à morte. Então, você tem que se amar. E quem se ama se cuida. Não só se aceita, mas se cuida. Pois essa conversa de eu sou gordinho, sou feliz, não é bem assim, não. Lá na frente, medicação, pressão, controle, dislipidemia, uma série de outros problemas que não vão trazer felicidade. Você olhar para o espelho e dizer que você é feliz não lhe faz feliz. Quem se ama, se cuida. Então, é um dos nichos. E eu sou professor de educação física. Não posso me furtar a isso. Não é o corpo shapeado, musculoso, não estou falando disso, estou falando de vida saudável. Tá? E o desenvolvimento cognitivo, que é uma atividade específica que nós atuamos com credenciados com Cardiomotion, que é um biofeedback de variabilidade de frequência cardíaca. Mas por que estabelecemos esse nicho? Porque tem que ser algo que é o que nós aprendemos nos cursos, que nós conhecemos, uma dor que nós conhecemos. E durante a minha atividade como militar estadual, policial militar, no estado de Mato Grosso, eu vi e senti no próprio corpo o desalento, a desesperança. Os primeiros sintomas de uma depressão, uma ansiedade mesmo, sem saber, não me dedicava a isso. Mas era aquela constante, você chegar no serviço tenso, não conseguir relaxar o organismo, não conseguir dormir, estar em constante estado de vigilância e atenção. Isso em algum momento
iria prejudicar a minha vida. Né? Esse estresse, essa ameaça potencial, esse risco potencial, esse cuidado, que acabava até inclusive se estendendo à família. Então, por esse motivo, me dediquei a esses campos de atuação, a esse nicho: ansiedade, depressão, traumas, de uma forma geral, né? Emagrecimento, desenvolvimento cognitivo, que são áreas que eu conheço, que eu já senti a dor. É muito comum observarmos memes de mais um que foi para a reserva sem sequela, né? Aquela pessoa sequelada, assim, né? Já parece que bateu pino, tá lá marchando no meio da rua. Pois é, aquilo ali aparentemente é divertido. É algo que se vai olhar e vai se rir, vai se achar divertido. Mas aquilo ali é um resultado de um derretimento mental, vamos colocar assim. De muitas vezes longos anos sob um estresse crônico, sendo mastigado dia a dia. E aí acabam surgindo, como eu já botei algumas postagens aí no Instagram, policial tira a própria vida, policial atenta contra a sua família, torna-se agressivo. E a tendência é todo mundo acreditar que o policial é despreparado, né? Não é isso, não é bem isso. São coisas que a gente tem que olhar com muito cuidado. E você que é comandante, você que é policial, você que é militar, olhe com cuidado com isso. Não deixe que esse tipo de problema venha lhe afetar. Venha afetar as pessoas que lhe são caras e, principalmente, né, você que tem a responsabilidade legal, inclusive, de manter a sua tropa em condições de pronto emprego, de identificar o que esse estresse está causando no seu policial. Então é para você a 17ª live. Nós vamos começar agora. Então, como eu estava falando, coerência cardíaca e transtorno de estresse pós-traumático em veteranos de combate. É um artigo de Ginsberg, J. Picot e colaboradores. Ele é publicado na revista médica americana em 2010. E ele, né, se eu tivesse aqui, colocaria o link, mas não foi possível. Resumo. Nos Estados Unidos, a necessidade de tratamento do transtorno de estresse pós-traumático em veteranos de combate que retornaram do Afeganistão e do Iraque é uma crescente preocupação. Ou seja, esse artigo de 2010, os Estados Unidos havia acabado de retrair tropas do Afeganistão nas primeiras incursões, do Iraque, né, que é um contingente que está constantemente atuando em zonas de conflito, né, sobre elevado estresse. Então existe esse cuidado, né, inclusive tem um dia muito interessante que é o Memorial Day, que se faz uma homenagem a todos os veteranos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não existe isso, né? Ser herói enquanto a situação está acontecendo, passou, acabou, ninguém se recorda mais. Muito bem, em diferentes estudos, segundo o autor e seus colaboradores, o transtorno de estresse pós-traumático tem sido associado à diminuição da coerência cardíaca, que é um indicador da variabilidade da frequência cardíaca. Ou seja, aquilo que a gente já observou lá em clínica, quando se passa o biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca através do CardioEmotion. Quanto menor a variabilidade, significa uma diminuição dessa coerência cardíaca. E isso causa N problemas, porque nós estamos aferindo o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Como está essa relação? Tá? De estresse, relaxamento. Que tem que estar obrigatoriamente em equilíbrio. Então, como eu falei,
e aos estágios iniciais, então compararam, né, essa diminuição da coerência cardíaca e aos estágios iniciais de déficit, ou seja, dificuldade de memória, de processamento de informações, que era a memória imediata e que era a atenção. Olha só que interessante, né? Começa a perder a memória, né? Será que nós estamos diante de um caso de aloestase? Um aumento ali, uma sobrecarga aloestática? Pode ser. Cortisol, neurotóxico ali, trabalhando, tentando regular o seu estresse. Então, observem ali o que 2010 já se viu. Então, um estudo piloto foi realizado para avaliar a covariância, né? O que é covariância? Covariância nada mais é que a relação entre duas variáveis diferentes, né? O que acontece com uma quando está acontecendo uma coisa com a outra. Mais ou menos assim, o que acontece com o preço do produto X quando o preço do produto Y aumenta no mercado. Isso é covariância, né? Estatística é bem mais do que esses percentuais estranhos aí que a gente observa nos chamados institutos de pesquisa, né, que conseguem, não sei como, comparar uma coisa a outra, sem só nos dando dados absolutos e relativos em percentual. Bom, enfim, não vamos entrar em política, né? Estou falando de matemática, de estatística. Então, quando a gente quer comparar duas variáveis diferentes, como uma se comporta com relação à outra, o nome é covariância, tá? Então, a covariância da coerência cardíaca e do processamento de informação em veteranos de combate. Então, isso quer dizer coerência cardíaca e processamento de informações. Uma meta adicional desse estudo foi avaliar os efeitos do biofeedback e da coerência cardíaca sobre o processamento da informação nesses veteranos. Olha que legal. Você observou a covariância e também o tamanho do efeito do biofeedback. Variável A, coerência. Variável B, processamento de informação. Covariância. Depois o tamanho do efeito da coerência sobre o processamento de informação. Bacana isso, né? Boa noite, Rafael. Muito obrigado pela presença. Muito interessante isso aí. Então foram esses os objetivos do estudo, né? Ver nos militares com experiência de combate como estava sendo trabalhado esse transtorno do estresse pós-traumático em duas variáveis: variabilidade da frequência cardíaca, ou coerência cardíaca, e processamento de informação, especificamente para atenção e memória imediata. Qual foi o método que foi utilizado pelos pesquisadores? Segundo os pesquisadores, foram estudados 10 veteranos de combate, em 2 grupos de pesquisa. O primeiro grupo, composto com 5, sem transtorno de estresse pós-traumático. Nos outros 5, com transtorno de estresse pós-traumático, nos quais a coerência do processamento de informação foi empregada com covariáveis psicométricas antes e depois do estudo, que foi realizado numa clínica ambulatorial. Desculpa, deixa eu tomar uma água aqui. Foi realizado numa clínica ambulatorial de saúde mental no estado da Virgínia, num centro médico no estado da Virgínia, lá nos Estados Unidos. Bacana isso aí, né? Então essa preocupação, separaram 10 sujeitos de pesquisa, 5 com, 5 sem, e partiram então fizeram as avaliações com as covariáveis psicométricas, né? Para ver a questão do processamento, atenção, velocidade, número, contagem regressiva, aquela coisa toda. Então, como que eles fizeram? Os participantes, segundo os autores, reuniram-se com um profissional
de biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca uma vez por semana durante 4 semanas e receberam feedback visual em padrões de variabilidade da frequência cardíaca, onde fazia uma vez por semana, o grupo recebia, e em clínica era atendido na clínica, muito semelhante ao que nós fazemos aqui, e recebia ali o biofeedback, está melhorando, não está melhorando, em termos visuais do equipamento que eles utilizavam. Aqui o nosso, nós apresentamos relatórios para a pessoa que está indo lá. É importante sempre isso. Enquanto recebiam também treinamento de frequência respiratória de ressonância para indução de emoções positivas. Também realizamos esse mesmo procedimento quando estamos utilizando o CardioMotion, que é um biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca que utiliza a respiração ressonante para essa modulação do sistema nervoso autônomo. Bacana, né? O que a gente faz? A gente faz a parte clínica, uma vez por semana, e encaminhamos o treinamento diário da respiração ressonante, que a pessoa vai fazer em casa. Isso potencializa os resultados, tá? E as medidas primárias foram coerência cardíaca, aprendizagem de lista de palavras, tempo de reação e contagem de dígitos de trás para frente. Pronto, essas foram as medidas que foram adotadas. Quais foram os resultados que os pesquisadores encontraram? Que a coerência cardíaca... Oi, Gabi, boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Isso aqui é bem interessante. Estresse pós-traumático, Gabi. O problema é que tem muito no meu mundo e também no mundo corporativo, no mundo de pressão, no mundo de atletas. A Gabriela, para quem não conhece, é uma das melhores jogadoras de handball que nós possuímos aqui no estado, atleta da Universidade Federal de Mato Grosso, minha colega de faculdade, minha amiga, né? Muito obrigado pela presença. Então vamos continuar. A coerência cardíaca, qual foram os resultados? A coerência cardíaca foi atingida em todos os participantes. Tá? E o aumento da relação de coerência foi significativo após o treinamento. Foram obtidas melhoras significativas. Não, esquece tudo aqui que eu estou lendo aqui. Grosso modo. Observaram, né, em pouquíssimo tempo, foi atingido por todos a coerência cardíaca, com aumento da relação da coerência, então melhorou essa nota da coerência cardíaca, depois do treinamento com biofeedback. E também foram observadas melhoras significativas dos indicadores de processamento de informação. O grau de aumento de coerência foi provavelmente o mediador da melhora cognitiva. Exatamente. Nós estamos falando de 2010, a respiração ressonante vai atuar no sistema nervoso autônomo e vai mexer nesse equilíbrio, nessa correlação. Lembra que eu estava observando as duas relações, se havia melhor ou não, as duas e o efeito da coerência sobre a segunda variável, né, em termos estatísticos. E realmente, o que nós temos observado, o nosso protocolo que envolve o CardioMotion, ou seja, o biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca que nós somos credenciados e adotamos na clínica, ele prevê um protocolo de uma avaliação, 9 treinamentos e uma réplica de um treinamento, total de 10 sessões de treinamento da variabilidade da frequência cardíaca através do controle da respiração ressonante. A partir da 4ª ou 5ª sessão, o paciente começa uma melhora exponencial da variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, da coerência cardíaca, logo uma melhora significativa da modulação do sistema nervoso autônomo. E isso é muito importante quando nós estamos falando de estresse, quando nós estamos falando de ansiedade, quando nós estamos falando de traços de depressão. É ali que é o caminho. Começam as melhoras. A hipnose, ela atua no trauma, seco.
mas a construção do bem-estar e a certeza que a hipnose deu certo, o Cardio Emotion apresenta. E isso vem muito rápido. Conclusão, os autores acharam que a coerência cardíaca é um índice de força de controle da desaceleração cardíaca parasimpática em um indivíduo que tem importância cardinal para a atenção dele e afeta a sua regulação. Exatamente. Boa noite. Muito obrigado pela presença. É muito importante essa regulação. Não é invasiva, é tranquilo. As sessões duram em torno de 20 minutos, então é muito rápido. Tanto a sessão em clínica quanto aquele treinamento que é feito na residência, que nós indicamos de 2 vezes. Você não vai perder tempo. 20 minutinhos para focar apenas em bons pensamentos, em sua respiração. Você vai atuar no sistema nervoso autônomo invariavelmente. Tá? A teoria polivagal vai nos falar isso, e uma série de melhoras vão vir. E o aspecto do transtorno de estresse pós-traumático, a hipnose consegue entrar lá e dessensibilizar o trauma. Então, são dois eventos que vão casar. Como eu falei no início dessa live, como que nós tratamos em clínica o estresse pós-traumático, em termos de, o artigo científico deixou bem claro da importância do biofeedback com respiração ressonante. A gente consegue essa regulação autônoma do sistema nervoso autônomo simpático parasimpático, e agregamos a isso a hipnose para achar os traumas, ressignificar, dessensibilizar e trazer então uma qualidade de vida melhor para a pessoa. Mas o motivo que eu vos trouxe e escolhi esse artigo eu também deixei claro. Como eu falei, eu senti no meu próprio organismo os efeitos do estresse crônico, da pressão e o que causou em mim, né, e o que estava causando em mim. E me trouxe aqui para falar também com você que está acompanhando a nossa apresentação, que tem colegas que estão sofrendo uma pressão gigantesca, contínua, quer atleta, professor, empresário, e a dor que eu conheço, os meus colegas policiais e os meus colegas militares, e principalmente a minha família policial militar, que diuturnamente sofre com essa desregulação, o ciclo circadiano, né? Uma escala que um dia você está durante o dia, no outro dia você está durante a noite, isso bagunça completamente o ciclo circadiano e vai dar problema. Por isso que tem que ter descanso, por isso que tem que ter a folga, e a folga e o descanso tem que ser respeitado, não pode ser induzido, na minha forma de ver isso, minha opinião, não pode ser induzido com um incremento salarial, com uma espécie de um bico, ou formal ou informal, porque quem vai sofrer vai ser a sociedade lá na frente, no segundo momento. Porque no primeiro momento, esse servidor público vai ser a primeira vítima. Ok? Então vamos lá. Quando a gente fala em situação normal, situação de normalidade, de equilíbrio, que é o que a gente está falando, que a gente está buscando ali, o equilíbrio do sistema nervoso autônomo, parasimpático e simpático. Simpático vai nos dar o estresse, o parasimpático vai nos dar o relaxamento. Excitação e relaxamento, tá? Que tem que estar em equilíbrio. A gente chama de homeostase, né? Homeostase é essa tendência que qualquer sistema tem de buscar o equilíbrio das coisas ficarem equilibradas. Perfeito? Nós buscamos, como qualquer sistema, o corpo humano é um sistema, busca a homeostase. Quando, por algum motivo, a homeostase é quebrada, acontece algum problema, alguma ameaça real, alguma ameaça imaginária, algo acontece que quebra o equilíbrio.
um treinamento mais forte, nós necessitamos de uma coisa chamada de carga aloestática. O que é uma carga aloestática? Para nós que somos da educação física, ô Gustavão, pô, que bom você está nos acompanhando aqui. Gustavo Rage, direto lá do United States for America. Pesquisa que eu apresentei hoje aqui, Gustavo, foi feita aí com ex-combatentes lá do Afeganistão e do Iraque. Depois você volta lá, você vai ver algumas coisas que foram identificadas lá. Então, quando a gente demanda energia, essa energia que a gente demanda para trazer o sistema em equilíbrio, a gente chama de carga aloestática. O problema não é essa energia. O problema é estar sempre necessitando dessa energia. Isso vai causar uma sobrecarga aloestática. E daí vem uma série de problemas. Boa noite, professor. Professor Fabrício Voltarelli, muito obrigado pela presença. Nosso professor justamente dessa área aí. Né? Então, para trazer uma situação de equilíbrio do sistema, homeostase, houve uma ruptura desse equilíbrio, a carga de energia depreendida para trazer ao equilíbrio, carga aloestática. O problema está na sobrecarga aloestática, ao não repouso, a não mitigação a médio e longo prazo dessa sobrecarga. Isso vai causar uma série de problemas. Tá? Como eu estou falando do sistema nervoso autônomo, simpático, que vai nos dar excitação, e o parasimpático, que vai ser antagonista aí a esse outro lado, vai nos provocar o relaxamento. Que vem lá da amígdala, que eu já falei há algum tempo, hipocampo, amígdala, enfim. Córtex, e gira, e aquela situação toda. A amígdala reativa, vai nos produzir uma reação de luta, fuga ou congelamento, pá! No caso de uma ameaça real ou imaginária, imediatamente a amígdala reage, ali 90 milissegundos, o córtex recebe a mesma mensagem, mas avalia, uma área nobre do cérebro avalia, demora 300, 400 milissegundos e depois ele manda desacelerar a amígdala. Quando a amígdala dispara, adrenalina, noradrenalina, pô, é aquela sensação de sudorese na mão, de visão em túnel, depois vem uma dor nas pernas, de observar as coisas em lentidão. Aquilo ali é adrenalina despejando a nossa capacidade de reação. Quando isso começa a ficar, isso é uma questão aguda, tá? Quando isso começa a ficar constante, lá nas suprarrenais, vem uma outra figurinha, o cortisol, que é um corticoide. Tá? O cortisol, ele também ele é produzido na suprarrenal, que está lá, a gente tem os rinzinhos, né, um de cada lado, os dois feijãozinhos, aqui em cima deles ficou a suprarrenal. Então o que ele quer? O que o cortisol deseja? Né? Ele controla o estresse, reduz a inflamação, é um corticoide. E contribui para o funcionamento do sistema imunológico, o sistema imune da pessoa, mantém os níveis de açúcar, etc, etc. Porém, o cortisol, que é liberado no caso de estresse crônico, continuado, sobrecarga aloestática, sobrecarga, ele, por ser um neurotóxico, ele acaba se incluindo aí no que a gente chama de hormônios da tristeza, né? Até relacionei eles aqui. Olha lá, nos empurra para uma depressão. Jonathan, muito obrigado pela presença. O hormônio da tristeza, né? Que a gente vai ter, a corticotrofina, cortisol, estrogênio, progesterona, T4, eles dificultam a comunicação cerebral e outros interferem na ação da serotonina, na felicidade, né, o neurotransmissor relacionado à sensação de bem-estar. O cortisol faz isso, nos empurra para a depressão.
Olha a complexidade, beleza e complexidade do organismo humano. Então, um processo decisório de estar ali prescrevendo estresse, como a gente aprendeu na faculdade, né, Gabi? Tem que se tomar muito cuidado com isso aí. Não só no treinamento, né, mas como eu falei, e o artigo falou sobre isso aí também, sobre combatentes, pessoas que estão ali continuamente sobre sobrecarga de estresse, que acaba virando transtorno de estresse pós-traumático. O excesso desses hormônios pode dar origem a quadros de doenças como diabetes, hipertensão arterial, depressão, como eu já falei. Em casos mais graves, pode causar síndrome de Cushing, que leva à atrofia muscular. O cortisol também leva a um acúmulo de gordura abdominal, a pancetezinha, né? Pô, mas era tão bacaninha, malhadinho, né? Que a gente via muito isso na estrutura policial. Daqui a pouco ele tá com uma pancete. Pô, mas o que tá havendo? É o treinamento, de repente o próprio treinamento agregado à jornada de trabalho está aumentando a sobrecarga alostática. Tem que ventilar, tem que respirar, como falou a Gabriela. E isso causa uma série de problemas. Então, como eu já falei na nossa última live, a respiração ressonante vai atuar nisso. E agora eu vou apresentar aqui para vocês um estudo, não é nem um estudo, eu só elenquei um resumo de alguns sintomas que foram identificados por Christopher e colaboradores em 2020 agora, que agregaram uma síndrome, né? Lembra lá que eu já falei, doença, síndrome, transtorno, distúrbio. Distúrbio, mau funcionamento psíquico e físico, até com algumas alterações físicas. Transtorno, funcionamento diferente do córtex frontal. Tá? Distúrbio, transtorno. Doença, ausência de saúde. Síndrome, um fato com uma série de sintomas, aqueles vários puxadinhos, tá? Então, o que identificaram hoje? Olha, observem lá, o artigo que nós estávamos comentando, ele é de 2010, especificamente com biofeedback, transtorno de estresse pós-traumático com ex-combatentes do Afeganistão e do Iraque. Porém, foi identificado já agora em 2020, 10 anos depois, o que ficou nominado como síndrome do operador. E aí é o que entra na minha área, aquilo que eu já postei no Instagram, já fiz constar. A síndrome do operador, que foi publicado na revista de Psiquiatria Médica em 2020 nos Estados Unidos. Ela começou a falar algumas coisas aqui, e aí cada um vislumbre, você que é policial militar, você que é atleta, vislumbre se você já não apresentou algum desses sintomas, que pode ser essa síndrome do operador, que ela é identificada em operadores de operações especiais, que recebem uma sobrecarga gigantesca, uma sobrecarga alostática gigantesca. Cortisol, um por sobre o outro, na sua atividade finalística, na sua cobrança, no seu treinamento, na sua responsabilidade pelo resultado final das suas missões. Então vamos lá. Eu fiz aqui uma relação, está lá no Instagram, de algumas situações da disfunção. Então, se você conhece alguém, não se furte de mostrar esse vídeo. Saber que nós temos condições de ajudar essa pessoa com a respiração, com acompanhamento, com dessensibilização. Então vamos lá. O que a síndrome do operador provoca? Disfunção endócrina, distúrbio do sono, apneia obstrutiva do sono, ronco, começa a roncar, dor crônica nas articulações, surgem casos de abuso de álcool e substâncias controladas, transtorno de estresse pós-traumático,
raiva, preocupação excessiva, disfunção familiar e matrimonial. Olha só onde tudo deságua ali. Problemas com a saúde sexual e com a intimidade. Um constante estado de guarda, de vigilância. Problemas de memória e concentração, lembra dos dois problemas que foram trabalhados com biofeedback que a gente falou no artigo? Transtorno de estresse pós-traumático e problemas de memória e concentração. Foco só no presente e não no futuro, né? Existe um inventário de Beck, que mede desesperança. A pessoa não se coloca mais no futuro, isso é perigoso, porque pode levar àquele problema que ninguém quer, né? Sensação de perda e luto, sentimento constante de culpa, medo de desenvolver feridas invisíveis, depressão, e agora eu vou ser bloqueado, que eu vou falar pensamentos suicidas. Mas isso tudo. Então você que está passando por essa gama de situações pode estar muito preso, apesar de talvez não ser um operador de operações especiais, ser um policial, um militar de serviço ordinário, ser um atleta, ser um professor. Você pode estar passando por isso aí também, uma sobrecarga aloestática. Né? E como que a gente consegue trabalhar isso aí? O que for trauma, a hipnose desensibiliza, e o que for equilibrado através do sistema nervoso autônomo simpático parasimpático, a respiração ressonante pode estar contribuindo de forma significativa. Além, lógico, tudo isso que eu estou falando agregado ao acompanhamento médico especializado. Ok? Não tem invenção para tratamento de transtorno. Não tem invenção, ainda não inventaram fórmula mágica para isso aí. Se alguém fala que existe, tá? Né? Existem outros profissionais na cadeia, além do hipnoterapeuta, na cadeia de solução desse problema. Psicanalistas, psicólogos e médicos psiquiatras. Tá? Então, meus amigos e minhas amigas, o que nós havíamos pensado para o dia de hoje é trazer essa reflexão ao transtorno do estresse pós-traumático, à síndrome do operador, e o que nós podemos fazer para estar mitigando essa dor através do biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca, na regulação do sistema nervoso autônomo, e da hipnose, sensibilizando, ressignificando. Se você conhece pessoa que tem esse problema, não se furte, apresente. Nosso link está aí no Instagram. Entre em contato. Eu tenho certeza que eu posso estar contribuindo e ajudando você em melhorar. E saber, principalmente, que você não está sozinho. Encerramos aí o mês de outubro, né? Aliás, mês de setembro, né? O setembro amarelo. Iniciamos agora o outubro rosa, câncer de mama. A prevenção é importante. Tá? Tudo é prevenção. Não vamos deixar a coisa chegar no desequilíbrio, numa sobrecarga aloestática. César Calino, acho que é o Adão César, não sei. Fiquei na dúvida aqui. Não deixem chegar nesse desequilíbrio. Não deixe chegar na sobrecarga aloestática. Fuja do TEPT. Né? TEPT é transtorno de estresse pós-traumático, não é a candidata à presidência aí. TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Observe, você que tem responsabilidade, que tem pessoas sob sua responsabilidade, observe se não estão surgindo esses sintomas aqui que eu falei.
tente observar e diga que existe solução. E às vezes ela é bem mais simples, não é onerosa, é bem mais simples e todos podem estar fazendo. Então foi esse o nosso artigo, coerência cardíaca e transtorno de estresse pós-traumático em veteranos de combate, falando sobre o TEPT, sobre a síndrome do operador, sobre biofeedback e sobre hipnose. Se alguém tiver alguma dúvida, mande lá no nosso direct, entre no WhatsApp, nosso Instagram, vai ser um prazer estar respondendo. Deixo aqui o nosso muito obrigado, reforço, link da bio do Instagram, tem um linkzinho lá, clicou lá, cai direto no meu WhatsApp. Eu só respondo o WhatsApp, não adianta me ligar, eu só respondo o WhatsApp, tá? E venha conhecer o nosso trabalho, reflita sobre esses sintomas da síndrome do operador, entre em contato conosco. Agradeço a presença de todos que se disponibilizaram aqui está, nos acompanhar, e estamos sempre à disposição de vocês. Deixo o meu boa noite, até terça-feira que vem, onde nós estaremos falando sobre mais um pouco, sobre biofeedback, sobre hipnose e sobre a clínica Mensana Incorpore Sano. Boa noite, pessoal.